meus amigos, eu estou aqui ao lado de Cid Charles, comunicador e proprietário da Rádio Baiana FM do município de Bom Jesus da Lapa. Passando por Bom Jesus da Lapa, tive a oportunidade e a honra de conhecê-lo como comunicador, e ele que tem uma história bonita sobre Lampião. Recentemente publicou um artigo no site Jacobina 24 Horas e fala do livro Lampião Não Morreu na Emboscada de Angico, como a história registra. O fotógrafo José Geraldo comprova com documentos a verdadeira versão que o próprio Lampião lhe contou. Cid Charles tem uma história também bonita, porque o seu avô foi amigo de Lampião, não é isso, Cid? Realmente, os meus cumprimentos ao nosso querido João Batista, a você, Nilton, que é uma pessoa que já senti que tem uma facilidade muito grande, não só da comunicação, mas de fazer amizade, acima de tudo. E eu quero cumprimentar os ouvintes, também os internautas, tanto o pessoal do rádio como o pessoal da net, através aí desse site, desse blog maravilhoso, Jacobina 24 Horas. E a você, João, um abraço fraterno, amigo, grande comunicador dessa região. Então, dizer o seguinte, uma coisa puxa a outra. Minha família, eu sou natural de Arco Verde, Pernambuco. Toda a família minha paterna é de Pernambuco. Região de Buíque, Arco Verde, Pedra, Venturosa, Salgueiro, enfim, várias cidades da região, eu tenho parentes lá naquele estado. E como o Lampião foi amigo do meu avô, Zacarias, e de minha avó Eulália, a quem todos nós chamávamos de Mãe Neném, quando o Lampião entrou para o cangaço, meu avô tinha amizade a ele antes do cangaço. E quando ele entrou para o cangaço, uma das pessoas que dava suporte para Lampião era o meu avô. Meu pai, na época, tinha 13 anos de idade, meu pai Cícero Soares de Melo. E quando o Lampião passava lá na região dele, do próprio Lampião, que ele tinha uma terrinha também lá, chamada Santa Clara, e quando ia para a casa de meu avô, ficava mais de semana lá com os seus companheiros, seus cangaceiros, meu avô abastecia realmente Lampião para ficar um bom tempo suprido de carne. Meu avô era um homem muito bem de vida, tinha muito gado na época. Meu avô matava 4, 5, 6 vacas, desportava, salgava, supria de arroz, sacos de arroz, feijão, rapadura, banha, matava porcos e colocava as banhas naquelas latas e fazia realmente uma feira muito grande para Lampião passar um bom tempo. E quando houve aquele ataque lá em Angico, eu gostaria de deixar bem claro, como o próprio livro traz, que Lampião faleceu no dia 3 de agosto de 1993, às 3h20, na cidade de Buritis, que fica no noroeste do estado de Minas Gerais. Isso tudo confirma o que minha avó, Mãe Neném, que era amiga de Lampião, por conseguinte, esposa do meu avô, era amiga. E na década de 70 para início da década de 80, minha avó, visitando Bom Jesus da Lapa, me contou, ela confidenciou para mim, que sabia, olha, Cid, não existe essa história de Lampião ter sido assassinado ali, isso é mentira, Lampião mora em Minas Gerais. Olha quando foi isso. Aí você vai juntando os fatos e chegamos agora à verdade. O que aconteceu foi o seguinte: esse José Geraldo Aguiar, ele era fissurado na história de Lampião, assim como eu, você, João Batista somos, e foi para São Paulo, estudou em São Francisco, a cidade nas margens do Rio São Francisco, em Minas Gerais, foi embora para São Paulo, constituiu a sua família, e lá, uma certa vez, um amigo dele, ao retornar para São Francisco, mais precisamente em 91, esse amigo contou a história que eu tinha dito para você sobre a escola. Lampião, quando chegou em Minas Gerais, ele comprou uma fazenda por nome Buritis do Meio, no município de São Francisco. E lá nessa fazenda tinha um grupinho escolar, um predinho. E aí Lampião, com os filhos e os filhos dos trabalhadores da fazenda dele, estudavam nesse predinho, nesse grupinho escolar.
mas eles não permitiam que filho de vizinho nenhum estudasse nessa escola. Isso intrigou o prefeito de São Francisco na época, que convocou um coordenador educacional lá da Secretaria de Educação do município de São Francisco para ir verificar que história era essa. Rapaz, e aí, de fato, esse coordenador viajou 25 quilômetros, uma parte deles montado no lombo de um burro, até chegar à fazenda Buritis do Meio. Quando ele chegou pela manhã, viu um homem, um porte alto, né? Uma boa estatura, cabelo longo, chapéu de aba, o chapéu que Lampião usava, com 3 estrelas, nu da cintura para cima, cortando lenha. Punhal de um lado, punhal do outro, arma de um lado, e ele gritou de lá: "Ô de casa!" Aí o suposto morador nordestino, bravo, tinhoso, não conversava muito pouco, até com os próprios filhos, não sorria praticamente para ninguém. Daí mais nenhum passo. E aquilo já deixou aquele coordenador escolar já preocupado. Aí Lampião se retirou pelo fundo da casa e pediu que Maria Bonita fosse o receber. E assim foi feito. E ela convidou ele para entrar. Ele entrou, explicou por que estava ali, porque o prefeito queria saber por que os filhos dos vizinhos não podiam estudar naquele grupo, naquela escolinha. Lampião falou: "Olha, você fala para seu prefeito que aqui só estuda os meus filhos e os filhos dos meus empregados. Se ele estiver achando ruim, manda ele vir aqui, botar essa desgraça dessa escola nas costas e levar lá para São Francisco." E assim foi. Aí esse amigo de José Geraldo Aguiar contou para ele isso. Aquilo começou a encucar. Ele falou: "Olha, tenho para mim, Zé, que esse homem é Lampião." Foi daí que José Geraldo começou a pesquisar. Começou a pesquisar várias pessoas da região, que lhe fornecia dados que chegava a levar esse pensamento que aquele homem, aquele fazendeiro era realmente Lampião. Quando foi um certo dia, num bairro por nome São Francisco, na cidade de São Francisco, José Geraldo, o escritor, se deparou com esse senhor. Que na ocasião chamava-se João Teixeira de Lima. E foi fazendo amizade, e ele muito cismado, e aí criaram um vínculo de amizade. Durante 5 meses, José Geraldo conseguiu conversar quase que todos os dias com o senhor João Teixeira de Lima, que na verdade era Virgulino Ferreira da Silva. Mas ele se revelou para o fotógrafo? Ele se revelou não só para o fotógrafo, mas também para alguns vizinhos que conviviam com ele. Mas antes disso, pelo fato do fotógrafo, era o único fotógrafo da cidade, era o único ateliê foto que existia em São Francisco, que ele já tinha, sem saber que era Virgulino Ferreira da Silva e Dona Maria Bonita, ele já tinha tirado, como consta o livro, fotografias de Maria Bonita e de Lampião no livro, que ele tinha tirado antes, sem saber de quem se tratava. Só a partir do encontro em 1992 foi que as pedras foram se encaixando. E durante todo o dia ele ia, quando José Geraldo terminava de conversar com ele, de fazer todas as anotações, de gravar e tal, quando ele ia saindo, Lampião dizia: "Cabra, volta amanhã." Todo dia era assim. E aí ele voltava e mais informações, como consta que no livro Lampião, o Invencível, 2 vidas, 2 mortes, o outro lado da moeda. Pois bem, já praticamente concluindo essa autobiografia que José Geraldo fez com Virgulino Ferreira da Silva, que teve só lá em Minas Gerais 13 nomes, 13. Zé Pereira, Policarpo, Zé Baiano, João Teixeira de Lima. O último nome que ele usou foi Antônio Maria da Conceição.
É tanto, Newton e João Batista, senhores ouvintes, que na sua sepultura, aqui no livro tem a certidão de nascimento e tem a certidão de óbito. Na certidão de óbito, vocês vão verificar que tem o nome de Antônio Maria da Conceição. E na cruz, onde está lá o túmulo de Lampião, a gravura está com o nome de João Teixeira de Lima. Para que o ouvinte possa entender, Lampião estava além do seu tempo. Era um sujeito inteligente, talentoso, conseguia enxergar a distância. Era mais ou menos assim? É verdade. Olha, Lampião, além de ser inteligente, ele foi um cidadão muito estrategista. Eu não sei. Para o seu tempo, era uma pessoa muito inteligente. Muito inteligente. Ele não fazia nada sem ser, como é que se diz, extremamente calculado. Ele era um estrategista. Se assim não fosse, não tinha tido 13, 15 identidades. Então, por onde ele passava, sempre utilizando um nome diferente, justamente para que ele não fosse alcançado pela polícia. Por que ele não quis? Ele bateu em retirada. No dia que aconteceu essa emboscada lá no Angico, na Grota do Angico, Lampião já tinha dividido o seu grupo, que era quase 400 homens, era mais de 300 homens, em subgrupos, eram 4 subgrupos. Neste dia que aconteceu isso, na madrugada do dia 28 de julho de 38, Lampião estava em Mata Grande, em Alagoas, justamente no estado de quem? Do tenente João Bezerra, que era conhecido na época como o policial mais corrupto que existia. Tenente João Bezerra, para você ter uma ideia, Newton, João Batista, senhores ouvintes, ele nas horas vagas, ele jogava cartas, jogava baralho com Lampião, fornecia arma para Lampião, munição para Lampião e as informações também para Lampião, informações privilegiadas das ações da polícia. Lampião tem outro detalhe que as pessoas subestimam. Lampião nunca dormia, nem ele nem Maria Bonita, junto ao bando. Não. Chegava à noite, quando anoitecia, que todo mundo estava agasalhado, ele se retirava onde o grupo estava acampado, ia dormir, mas a esposa dele, ele ia dormir com Maria Bonita, distante do grupo, justamente temendo qualquer ataque de surpresa. Além disso, o Lampião tinha cachorros treinados, cachorros que qualquer tipo de movimentação o avisava. Lampião era um homem totalmente estrategista. Você acha que Lampião ia cair numa dessa? Lampião já estava pronto, ia ter de fato uma reunião lá na Grota do Angico, para ele comunicar ao restante dos outros 3 grupos que não iria mais seguir no cangaço. Quem quisesse seguir, iria continuar. Curisco estava tomando conta de um subgrupo, tal. Então quem não quisesse estava livre para sair do cangaço, assim como ele também ia sair. Já estava deixando o cangaço com Maria Bonita. Só que não deu tempo de avisar esse grupo de 40 cangaceiros que foi primeiro lá para a Grota do Angico. Então o que aconteceu? Na madrugada houve essa emboscada de fato. Não se sabe, não se comprovou até hoje de que morte foi que esses 11 cangaceiros morreram. Não se sabe se foi envenenado ou a bala. A verdade é que eles tiveram a cabeça decapitada, foram enterrados lá. Depois de quase 4 dias foi que essas cabeças foram mostradas ao público dentro de latas com vinagres e sal grosso, já no estado de decomposição. Como é que você vai saber detectar quem? E tem pessoas, eu acredito, por exemplo, tem um senhor que mora em Pesqueira, pertinho de Arco Verde, que fazia parte da Volante, era policial e conhecia muito bem que a mãe dele era comadre de Lampião, conhecia demais de Lampião, e chegou no caminhão onde foi jogadas as cabeças e não viu cabeça de Lampião nem de Maria Bonita. Por quê? Porque não estavam ali, eles estavam em Mata Grande, em Alagoas. O grupo de Lampião estava em Mata Grande, em Alagoas. Cid, eu quero agradecer pela sua atenção. Em breve a gente volta a bater um papo com você. Obrigado pela atenção, por nos receber aqui na sua emissora. Cid é comunicador, proprietário da rádio Baiana FM, aqui na cidade de Bom Jesus da Lapa, uma rádio conceituada, audiência enorme, um alcance também enorme e apaixonado também pelo que faz. Por isso nos identificamos aqui, fiquei fascinado
né, pelo artigo publicado no Jacobina 24 Horas. Você está encaminhando um livro para João Batista. Eu já solicitei também a possibilidade de receber um livro como esse, em que conta que Lampião não morreu na emboscada de Angico, como a história registra. O fotógrafo José Geraldo Aguiar comprova com documentos a verdadeira versão que o próprio Lampião lhe contou. Eu deixo aqui para você fechar o seu recado, a sua mensagem final com relação a esse assunto bombástico que realmente vem ganhando repercussão, principalmente depois da publicação do artigo no Jacobina 24 Horas. Perfeito, Nilton. Olha, só para concluir, no meu artigo eu pergunto por que até hoje, até familiares de Lampião continuam mantendo essa farsa, essa mentira, né, de que Lampião foi morto naquela emboscada com Maria Bonita e mais 9 cangaceiros. Por quê? Aí eu dou a resposta lá na frente. Por quê? Porque não é interessante nem para blogueiros, jornalistas, escritores, historiadores e quem tem interesse de manter essa farsa, essa mentira, porque isso gera dinheiro. Isso gera dinheiro, alimenta muita gente com essa mentira, com essa farsa. Do momento que, se alguém da família ou familiar tivesse coragem de procurar os filhos de Lampião, são 14 que moram em Minas Gerais, procurar eles, para entrar na justiça, para exumar esse corpo do senhor Antônio Maria da Conceição ou João Teixeira de Lima, e mais outros nomes, iriam chegar à conclusão de que é o verdadeiro Virgulino Ferreira da Silva, que está sepultado em Buritis de Minas, e que Maria Bonita está sepultada na fazenda Contendas, que pertenceu a ela, mais Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Então, toda a história que se escreveu e que ganharam e que continuam ganhando muito dinheiro, vai por terra. E aí a verdadeira história vai aparecer de um homem que bateu em retirada com dignidade para justamente salvar os seus familiares de qualquer tipo de pressão, principalmente pressão da mídia, tá certo? Mas eu quero agradecer a você, Nilton, aqui, por essa oportunidade de estar falando para o seu programa, para o João Batista, para todo esse pessoal dessa região maravilhosa, riquíssima, essa região cisaleira e tal. E dizer que nós estamos aqui em Bom Jesus da Lapa, na Baiana FM, à disposição de qualquer tipo de esclarecimento. Para mim vai ser uma satisfação, sempre que necessário for. Muito obrigado. Como você mesmo disse, nossa rádio tem um alcance maravilhoso e vai aumentar ainda mais nesses 60 dias. Nós vamos explodir nessa Bahia. Um abraço, muito obrigado. E eu espero que as pessoas comecem a ver que a história nos revela agora, nos oferta uma verdadeira história sobre a vida do rei do cangaço, Lampião, e da lendária Maria Bonita. Valeu, a gente encerra o nosso bate-papo aí. Você que acompanhou, conversamos com Cid Charles, comunicador e proprietário da rádio Baiana FM, aqui de Bom Jesus da Lapa. Conclui? Olha, João, nesse livro também retrata a vida de alguns cangaceiros que também vieram para Minas Gerais. Dentre eles, Moreno, que morou em Bocaiúva, morou em Corinto e, por último, em Belo Horizonte. Durvinha, sua esposa, que morreu em 2006. Bem-TV morou em Carinhanha, aqui na Bahia, pertinho de Bom Jesus da Lapa. Asa Branca morou lá em São Francisco e era Lampião que o sustentava, que mantinha a Asa Branca, e outros cangaceiros que também vieram para aqui, para Minas Gerais, e que tinham o apoio do nosso Virgulino Ferreira da Silva. Consta no livro. Para sua surpresa, você me pediu um livro, eu vou lhe dar o meu livro para você levar para você. Tá certo? Ok, eu agradeço. Muito obrigado, Cid. Forte abraço para você. Nilton Moreira, para o jornalismo produtivo da Rádio Jaraguá FM.